Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao seu programa de Boas Conversas, onde conhecemos histórias inspiradoras, de superação ou projetos relevantes para a sociedade. É sempre um prazer ter a sua companhia aqui no Identidade. E aproveita para convidar mais gente para acompanhar o programa de hoje com você. Inclusive dá para assistir pelo YouTube da Novo Tempo. Já compartilha o nosso link lá, é youtube.com/Novo Tempo. E se você quiser rever esse ou outro episódio, é só ir lá no ntplay.com/identidade. Você sabia que setembro é o mês de conscientização e divulgação da cultura e da comunidade surda? É o conhecido como Setembro Azul ou Setembro Surdo. De acordo com o IBGE, o número de surdos no Brasil passa dos 10 milhões. Em 2002, a língua brasileira de sinais, a Libras, foi reconhecida como um meio de comunicação e expressão da pessoa surda pela Lei 10.436. E mesmo assim, muitos surdos ainda enfrentam dificuldades para se comunicarem. A Tainá Moser é filha de pais surdos e convive com isso bem de perto. Foi por isso que ela decidiu ensinar Libras para o maior número de pessoas. Ela fundou o Fala Aí Libras, uma empresa especializada em serviços relacionados à língua brasileira de sinais e produz conteúdo nas redes sociais ensinando as pessoas Libras e como falar com os surdos. E a Tainá veio à Identidade contar a sua história e o que ela tem feito pela comunidade surda. Mas antes, vamos para um rápido intervalo, são só 30 segundos e eu já volto. A Tainá Moser é filha de pais surdos e desde pequena ela convive com pessoas surdas. Ela viu de perto as lutas que a comunidade surda enfrenta e aos 14 anos de idade encontrou o seu propósito de vida, ensinar Libras para o maior número de pessoas. Hoje, a Tainá tem mais de 900 alunos e mais de 180 mil seguidores no Instagram. E nas redes sociais, ela desmistifica a surdez e mostra como é possível ter uma vida normal, mesmo com limitações. Tainá, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite para você. Boa noite, Gabi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui. É com os pais que as crianças aprendem a se comunicar, né? Os bebês observam e tentam imitar os pais. Normalmente ali entre 1 e 2 anos de idade eles começam a falar. E você, Tainá, com quantos anos aprendeu a falar Libras? Conta pra gente. Eu aprendi a falar Libras com 1 ano, quase 2 anos. Exatamente o período onde uma criança ouvinte, com pais ouvintes, aprende a falar, foi a idade que eu aprendi a falar Libras, né? Porque dentro de casa era a única forma de comunicação, então não existia outra língua. Então a minha língua era Libras, e aí por isso que eu acabei tendo essa aquisição no mesmo período que uma criança ouvinte aprende a falar o português. Entendi. Você é a caçulinha ali da família, né? São 10 anos de diferença entre você e a sua irmã, a Thaís. E vocês duas são filhas de pais surdos. E ela foi um suporte para você durante essa alfabetização em português, não é mesmo? Sim, tanto ela quanto a escola, né? Eu fui colocada dentro da creche muito cedo para conseguir adquirir o português, mas eu acabei atrasando a minha fala no português. Muitas vezes me sinto muito mais confortável falando em Libras do que em português. Mas ela foi um dos meus maiores suportes, sim, para conseguir falar. Entendi. Agora e na escola, você sofreu bullying, mas os professores viram e quiseram mudar isso, né? Conta pra gente o que aconteceu nessa fase, nesse período da sua vida. No primeiro ano do ensino fundamental, eu tive uma professora que foi crucial na minha vida. Ela viu o quanto eu estava deslocada da turma, porque a minha língua portuguesa ela era precária, eu falava muitas coisas errado, eu tinha uma linguagem atrasada, né? E naquele momento ela reuniu a turma e falou: gente, a Tainá, vocês podem ver que ela é uma criança diferente, mas ela tem uma coisa super interessante, ela fala em Libras, e aí ela trouxe eu para dar aulas desde o primeiro ano, ensinando a turma a falar o alfabeto e tornando isso um assunto interessante para as crianças, algo diferente, né? Então a turma começou a ver como a menina diferente, uma menina que sabe uma língua super legal, que dá para se comunicar sem usar a fala. Então
foi uma forma que essa professora achou de me tornar a minha língua algo normal dentro da sala de aula. Interessante ela ter tido essa visão, né, e ter colocado você ali para ensinar desde cedo. E você começou a ensinar para os seus colegas e com o tempo isso foi crescendo e não parou mais, né, Tainá? Sim, eu acredito que ali foi o pontapé inicial da minha vida. Ela me colocou na sala de aula e dali para frente eu me senti muito confortável, né? Confortável ensinando e falando sobre. E você precisou amadurecer mais cedo, né? Já que você e a sua irmã eram ali a ponte entre a escola e os seus pais. E além de acompanhar os seus pais em outras situações e saber os assuntos ali de uma criança, não deveria saber como é que vocês lidavam com toda essa diferença. Então, como você mesmo disse, a minha irmã, ela é 10 anos mais velha. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha irmã ela ficou cega. Então, toda a responsabilidade que ela tinha dentro de casa acabou passando para mim, uma criança de 5 anos. Ela teve hidrocefalia com 15 anos e por isso ela teve a perda da visão, né? Então, infelizmente, uma criança de 5 anos teve que tomar algumas medidas que não deveriam. Fiquei madura muito mais cedo, né? E isso para minha vida, no começo vou dizer que não foi nada fácil, entender sobre assuntos que às vezes uma criança de 5 anos não deve entender, acompanhar os pais numa consulta médica, ginecológica, enfim, que não é o adequado, mas eu não tenho avós. Meus pais, eles são idosos, eles são muito mais velhos do que dito normal. Meu pai tem 70 anos e eu tenho 22. Então, meus avós, eles morreram muito antes de eu nascer. Então, a única pessoa que apoiaria essa família, minha família, no caso, seria a gente, eu e a minha irmã. E dentro da maturidade possível ali da sua idade, você foi se desenvolvendo e sendo ali um braço direito para eles, né? Em toda essa questão, como você comentou, acompanhava em consultas médicas e outras questões, já que você ouve, né, e eles não ouvem. Você foi lidando com isso aos poucos. Sim, eu sempre falo para as pessoas, eu sou a fala deles, eu sou a voz deles. Então, nesse caso, em qualquer coisa da vida deles, não só eu sempre trago a questão da área da saúde porque que é mais recorrente, mas meus pais trabalhavam na época. Então, algum problema que tinha dentro eu sempre tinha que resolver. Eu aprendi muito rápido sobre a questão bancária. Com 8, 9 anos eu já resolvia coisas no banco, porque, querendo ou não, eu era a voz, eu era tudo deles, né? Sim. Agora foi também um choque de cultura, né, Tainá? A realidade pesou ali para você, porque você não entendia porque vinha de uma família de surdos e a escola chegou então a te encaminhar a um psicólogo. Como é que foi isso? Eu tive um período da minha vida, eu sempre falo que eu sempre quis entrar dentro da comunidade surda. Então, quando eu ia ao médico, eu sempre fiz audiometria recorrente para preocupação de eu desenvolver perda auditiva. Então, eu sempre simulava uma perda auditiva porque eu queria me sentir inclusa dentro da minha família, eu queria me sentir surda dentro da minha família. E teve um período da minha vida que eu entendi que eu não seria surda, que eu era ouvinte, e aí eu tive uma crise de existência, de entender, tá, e agora? Quem eu sou? O que eu faço? Como que vai ser a minha vida daqui para frente? E aí a escola viu essa necessidade de me encaminhar para psicóloga, onde eu tirasse um pouco dessa culpa que eu tinha de, por exemplo, se um dia eu quiser casar, como é que meus pais vão se virar? Como é que eles vão conseguir se comunicar se eu morar em outra casa? Então eu tive todo esse processo com a psicóloga de deixar claro que meus pais, eles são pessoas adultas e eles vão conseguir em algum período da vida deles se virar sozinhos, ter a minha vida, porque a Tainá é uma pessoa, o Isaías e a Salete são outra. Então a psicologia ali, a psicoterapia te ajudou muito nessa fase também, né? Muito, muito. Eu vejo que a minha irmã, quando ela saiu de casa, ela sofreu muito com a questão de preocupação com os meus pais. E eu, desde que eu comecei a ter terapia, eu já não tenho mais essa preocupação. Por exemplo, não conseguia dormir um final de semana fora de casa. Porque eu ficava pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa, como é que meus pais vão se virar? E aí a terapeuta ela começou a falar, Tainá, esse final de semana você vai dormir fora.
no próximo você vai deixar de fazer alguma coisa. E assim, gradativamente. E hoje em dia, eu, enfim, não tenho mais essa preocupação graças à psicologia e à terapia. Uhum. Foi ali galgando a sua independência, né, para mostrar que você realmente era uma pessoa separada ali dos seus pais e que era preciso haver essa ruptura para que você seguisse a sua vida e eles também seguissem a vida deles. Agora, Tainá, eu gostaria que você me contasse um pouco sobre um acidente que seu pai sofreu. Sim, só dando um adendo, as crianças surdas ou os filhos de pais surdos, os codas, eles acabam se sentindo pais dos seus próprios pais. Então, por isso, essa questão que a psicóloga trabalhou, onde entender que você não é pai, você não é responsável por aquela pessoa. Pelo contrário, os seus pais você é filho dos seus pais. E agora, falando sobre o acidente do meu pai, eu tinha cerca de 15 anos, eu fui à casa de. Meu pai foi me levar na casa de uma amiga minha, acho que era aniversário dela, e não fazia nem 7 minutos que ele tinha saído, tinha me deixado na festa, e meu pai acabou batendo o carro em outro veículo, onde tinha uma mulher conduzindo, e na tentativa de se comunicar com ela, ela não entendia ele, e ele entrou em desespero. E ele abandonou o carro, o acidente, e ele pensou, eu vou correr, chamar a minha filha, que não está muito longe daqui, para ela conseguir se comunicar com a moça que sofreu o acidente, né? E aí ele saiu correndo, foi até o local onde eu estava, me chamou, tadinho, desesperado, chorava muito, e eu e ele saímos correndo até o local do acidente. Mas quando chegamos, a polícia já estava lá, tinha entendido que ele tinha fugido do local, e aí, enfim, eu tive toda uma explicação, expliquei que ele era surdo, que ele saiu correndo não porque ele estava fugindo, ele não queria prestar socorro, mas é porque ele entrou em desespero e ele não sabia como se comunicar naquele momento. Uhum. E aí, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Agora, foi na faculdade que você já descobriu o termo que você já pincelou aí, que é o CODA, né? Que é o Children of Deaf Adults, são crianças filhas de adultos surdos, que traduzindo aí é mais ou menos isso. Como é que foi para você essa questão, então, descobrir isso e se reencontrar na sua identidade ali? Então, eu sempre vivi com pessoas codas, porque além do meu pai e da minha mãe serem surdos, eu também tenho tios. Então, meus primos também são codas. Só que a experiência é completamente diferente quando você conhece uma pessoa de fora. Eu estudei na UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, que fica em Florianópolis, e fui fazer letras libras. E lá eu conheci diversas pessoas surdas e várias pessoas da comunidade surda. E a Ronice me conheceu e ela falou: olha, Tainá, você é coda. E aí eu, o que é coda? E ela me apresentou um evento que ocorre uma vez por ano, né? Onde só os filhos de pais surdos se encontram e a gente compartilha experiências e coisas que a gente vive, né? Vivendo nesses dois mundos. E foi como achar a minha identidade. Eu passei a vida toda procurando, eu sou ouvinte ou eu sou surda? Quem eu sou? E descobrir o pessoal, os filhos de pais surdos, foi realmente, opa, eu sou isso. Eu sou uma filha de pais surdos que vive em dois mundos e compartilha das mesmas preocupações que outras pessoas que são filhos de surdos também compartilham. Então, para mim, assim, foi um respiro, um alívio conhecer a comunidade coda. Imagino mesmo quanto deve ser aliviante aí se identificar e falar, agora sei quem eu sou, né? Tainá, a gente precisa fazer uma pausa bem rapidinho aqui para chamar o intervalo, mas na volta a gente continua a nossa conversa. E você de casa também não saia daí. Olha como é importante a gente conhecer essa realidade, né? Aprender uma outra língua para se comunicar com aqueles que são surdos, que são deficientes auditivos, para a gente conseguir se comunicar é extremamente importante. A gente volta em instantes. O
Identidade está de volta. Hoje estamos conversando com a Tainá Moser, ela que é filha de pais surdos, professora e intérprete de Libras. E ela usa as redes sociais para desmistificar a surdez e ensinar Libras. Ela continua conectada aqui com a gente. No bloco anterior falamos um pouco aí sobre ela se redescobrir, né, como uma pessoa ouvinte, embora filha de pais surdos. Essa palavra diferente que a gente não conhecia aqui, chamada coda. E ela foi seguir a vida dela, inclusive fez letras Libras. Agora, ser fluente em Libras te deu muitas oportunidades profissionais, né, Tainá? Você já fez ali interpretação de debates políticos em redes de TV, palestras, cursos. Tudo isso é muito importante, mas eu queria saber se teve alguma que te marcou profundamente. Eu acredito que o debate foi o que me marcou, porque foi a primeira tradução e interpretação que eu fiz na minha vida. Foi antes mesmo de estudar letras Libras, e foi um momento que eu percebi que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Foi um convite de uma emissora da minha cidade, então eles me convidaram por conhecer a minha história e saber que eu era filha de pais surdos, e eu interpretei o debate na época dos prefeitos, e eu entendi que aquilo era o que eu realmente queria, passar informação para os surdos. Então essa eu acredito que foi a interpretação que mais me marcou. Legal, agora nós falamos no bloco anterior ali, aos 14 anos você passou a ter um propósito de vida que era ensinar Libras para o maior número de pessoas. Tainá, como é que surgiu aí o Fala aí Libras? O Fala aí Libras, na verdade, ele existe há um ano. Foi um momento da minha vida onde eu olhei e eu pensei, o que eu tô fazendo não está ajudando a comunidade surda. O que eu posso fazer para melhorar? E aí, em conversa com os familiares, eu percebi que eu precisava ensinar Libras, eu precisava dar cursos. E aí foi a ideia de criar o Instagram para divulgar o meu trabalho. Só que ficou tão conhecido que o propósito mudou. Então, hoje, o Fala aí Libras, a ideia dele é facilitar e passar mais informações para as pessoas. Muitas pessoas pensam uma coisa da Libras, e então a ideia é deixar ela mais clara e quanto mais visível, né? Eu percebo que muitas pessoas falavam, Tainá, eu não sei o que era Libras antes de te conhecer, e através de você hoje eu sei, hoje eu estou me esforçando para aprender. Depois que eu conheci o seu perfil, eu comecei a ver surdos na rua, porque uma coisa que acontece é as pessoas conviverem com pessoas surdas, mas não perceberem que essas pessoas estão perto de você. E aí, quando você descobre sobre a Libras e sobre a comunidade surda, você acaba percebendo e tendo essa empatia, né, por essa pessoa. Sim, assim, a gente vive em sociedade, é importante que a gente saiba se comunicar com todas as pessoas, né? Inclusive as que são surdas. A gente fez, inclusive, identidade aqui não faz muito tempo com uma moça que também ensina Libras, chamada Jéssica Gravino. Ela, inclusive, faz um trabalho ali didático com as crianças, né? Para que esses materiais cheguem nas escolas públicas e particulares, para que desde cedo a criança tenha essa oportunidade de aprender essa língua também. Agora, você tem mais de 900 alunos e no Instagram são mais de 180 mil pessoas acompanhando o seu conteúdo. Como é que tem sido essa troca aí com os seus alunos e os seus seguidores? Eu falo que eu aprendo muito com eles, né? Eu acho que isso é do professor. A gente acha que a gente sabe tudo e quando a gente se depara com os nossos alunos, a gente percebe que a gente não sabe nada. Mas está sendo uma troca muito incrível com cada aluno, com cada seguidor. Eu adoro tirar as dúvidas deles. Às vezes eles vêm com umas perguntas que na minha cabeça muitas das vezes são óbvias e eu percebo que para as pessoas não são. Então, trazer um pouco da minha vida, da vida dos meus pais, para os meus alunos e para os meus seguidores é incrível. E além das redes sociais, do Fala aí Libras, você trabalha como professora e intérprete de crianças surdas também, né? Como é que tem sido essa experiência? Isso, eu trabalho no município de Navegantes, né? Eu trabalho como professora e intérprete. Eu trabalho numa sala inclusiva, então são 29 alunos ouvintes e uma criança surda. E a ideia é sempre trabalhar com a turma para que eles consigam se comunicar com essa criança surda. É claro que às vezes a gente não consegue, enfim, nada é perfeito, porque a minha vontade era que, na verdade, a escola toda aprendesse Libras, porque em algum momento essas pessoas vão se deparar com esse aluno surdo. Mas, infelizmente, eu não consigo fazer esse trabalho. Então, eu faço esse trabalho formiguinha e eu trabalho só com esses 30 alunos.
Mas eu percebo que, diferente da época dos meus pais, onde não tinha essa questão de preocupação da inclusão, eu percebo que hoje em dia em sala de aula tem toda essa preocupação. As crianças, elas não excluem essa criança surda, pelo contrário, elas chamam, elas querem aprender, elas se comunicam, né? Hoje eu trabalho com uma criança que está no 6º ano, então a turma toda já sabe se comunicar. Se eu, por exemplo, não estou presente no lugar, eles fazem toda a tradução para a criança, o que o professor regente está falando. É incrível. É incrível essa capacidade das crianças tem também de acolher, né? Porque a gente percebe hoje em dia, como você mesmo falou, diferentemente dos tempos um pouco mais antigos, a gente tem falado um pouco mais sobre isso, já não é mais tanta novidade assim. E as crianças são super abertas, elas aprendem rapidamente, inclusive já estão aí traduzindo o conteúdo do professor regente quando você não está, né? É importante ver essa capacidade. Agora, qual que é a diferença de uma escola inclusiva para uma escola bilíngue? Explica pra gente. Perfeito. A escola inclusiva é a escola que a gente vê hoje em dia, uma escola com 30 alunos ouvintes e um aluno surdo, e tem um intérprete de Libras ali fazendo a tradução. E o professor, ele é ouvinte, ele dá a disciplina normalmente falando. Já numa escola bilíngue, nem sempre todos os alunos são ouvintes, geralmente a maioria são alunos surdos. O professor que dá a disciplina é um professor surdo e todos ali na escola se comunicam através da Libras. Ah, entendi. Então, está explicado aqui a diferença. Agora, é importante que a gente fale sobre esses assuntos, né, para que também desperte políticas públicas para que todo mundo possa ter acesso a esse tipo de língua também, que é a Libras, né, para a gente conseguir se comunicar. Porque nem todo mundo sabe das dificuldades que uma pessoa surda enfrenta, né, Tainá? E o seu trabalho na internet alcança muitas pessoas e o resultado é a conscientização. E isso é fundamental para a nossa sociedade. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a importância dessa conscientização e dessa desmistificação da comunidade surda aqui no Brasil. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para as pessoas, que é: o surdo é estrangeiro dentro do seu próprio país. Imagina você estar no seu país, onde você nasceu, e as pessoas não conseguirem se comunicar com você. É diferente quando a gente decide ir para outro país, falar outra língua. Agora o surdo não, ele está no país dele, ninguém consegue entender e compreender ele. Então, a mensagem que eu passo para as pessoas é: imagina você não conseguir se comunicar. Imagina você ir para um lugar, tentar falar e ninguém te entender. Ou vão inverter o papel. Imagina se todo mundo fosse surdo e só você é ouvinte. Como é que você ia fazer para se comunicar? Então, eu a mensagem que eu quero falar então é que vocês pensem na comunidade surda, pensem nessa pessoa e pense o quão difícil às vezes é para essa pessoa quando ela precisa de um socorro, quando ela precisa de algo que é normal, que nós ouvintes precisamos e ela não consegue. E que vocês se esforcem para aprender um pouco mais sobre a língua. Eu sempre falo o básico: um oi, um tudo bem, você precisa de ajuda. Essas coisas simples, não, é muito fácil e você não vai esquecer. Eu sempre falo oi, o oi todo mundo sabe, é um tchauzinho. Até alguns sinais eu sempre falo: carro, moto, o que vocês imaginarem é que realmente é. Libras não é difícil, Libras é muito fácil. O problema é que as pessoas colocam empecilhos fazendo parecer que é difícil. Uhum. Então, se esforce para tenha empatia por essas pessoas surdas, e pensem no que o que ela pode sentir, como você se sentiria se você estivesse no lugar dela. Tá certo. Aproveita então e divulgue as suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o seu canal e assim aprender um pouco da Libras também. Então, pessoal, como a Gabi já falou, o nome do Instagram é Fala aí Libras. Então, Fala e o I. Fala aí Libras. Ou pode pesquisar como Tainá Moser. Lá eu falo muito sobre... Eu mostro muito a realidade da minha casa. Coisas que eu vivo, como, por exemplo, às vezes quando eu esqueço uma toalha, como que eu vou chamar meus pais? E coisas simples, assim, do dia a dia de uma filha de pais surdos. E lá também, se você tiver interesse de aprender Libras, eu tenho o meu curso e eu convido a você a participar.
Tá certo, então, recado dado. Muito obrigada, Tainá, pela sua participação. Que esse programa cumpra, então, o objetivo de despertar em você, telespectador, essa vontade de aprender mais uma língua diferente, que é a língua brasileira de sinais. Uma ótima noite para você, Tainá, e que Deus continue te abençoando, te usando aí para que mais pessoas conheçam essa língua brasileira. Obrigada, uma boa noite para todos. Boa noite para você aí de casa também, uma ótima finzinho de noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.